Desde que a primeira parte da quarta temporada de Manifest estreou, que eu venho recebendo vários comentários super legais relacionados à trama, mas eu também venho recebendo alguns comentários dizendo que a série se perdeu, que o mistério já não mais envolve o avião, que do nada a série começou a trazer mitologia e divindade, e que do nada a Angelina ganhou superpoderes e que isso não faz o menor sentido, que Manifest perdeu a cabeça. E eu não sei honestamente qual é a série que vocês estavam assistindo até agora. Se você for assistir o meu vídeo falando sobre as 3 primeiras temporadas, num resumão que eu fiz sobre as temporadas anteriores para te preparar para a quarta temporada, você vai perceber que muito do que a gente viu, se não tudo do que a gente viu na quarta temporada, já tinha sido plantado nas temporadas anteriores. Eu preciso lembrar vocês de algumas informações que talvez tenham se perdido no meio do caminho. Originalmente, Manifest é uma série que foi programada para ter 6 temporadas. Nós iríamos acompanhar os passageiros durante os 5 anos que eles perderam, durante todo o processo até a data limite, e o que se sucederia depois dessa data limite. No entanto, isso foi interrompido, obviamente, quando a série ganhou o seu cancelamento antecipado e a gente teve uma oportunidade de ver o final da história sendo contado, mas resumido 3 temporadas em 20 episódios. Então é óbvio que a série ela não teve o tempo preciso para poder desenvolver algumas coisas e ir encaixando essa ideia na mente de cada espectador de uma forma muito mais tranquila, como ela poderia ter feito se ela tivesse ainda espaço para mais 3 temporadas. Mas ela teve que se condensar, ela teve que se resumir em 20 episódios para a gente ter o final da história. É importante lembrar que, apesar de algumas coisas precisarem sofrer algumas alterações para que elas possam se encaixar dentro desses 20 episódios, e até mesmo por uma questão de novo formato, a Netflix é diferente do formato que eles tinham anteriormente, apesar dessas alterações serem necessárias, o final ele já é o mesmo do que programado desde o início, desde quando a série estreou lá na sua primeira temporada, com o objetivo de ter 6 temporadas. No entanto, mesmo que seja difícil às vezes assimilar todas as informações que a gente recebeu em 10 episódios, ainda assim falar que a série está se perdendo porque ela está entregando algo que ela vinha nos prometendo entregar desde as 3 temporadas anteriores é assinar um certificadinho aí de que talvez você não esteja prestando atenção na história que você está assistindo. Então, o meu intuito nesse vídeo hoje é compartilhar com vocês algumas opiniões e alguns fatos, junto com teorias, sobre Manifest, sobre para onde que a gente pode estar caminhando nos próximos 10 episódios dessa temporada, e por que sim, apesar de talvez soar estranho na sua cabeça, Manifest permanece fiel ao seu princípio. Nas palavras do Jeff Rake, criador da série, os passageiros, eles nada mais são do que profetas. Eles vieram profetizar o fim da humanidade e eles também carregam o poder de impedir que esse fim aconteça, tal qual lá a Arca de Noé e algumas outras histórias que vocês podem encontrar tanto na Bíblia ou em outras mitologias, onde nós temos Deus ou alguma divindade colocando um ponto final na patifaria dos seres humanos. Agora presta atenção. Quando ele fala assim que os passageiros eles são profetas, ele também deixa claro que independente se eles carregam alguma coisa de diferente dos seres humanos e se eles possuem uma missão a ser cumprida no salvamento da humanidade, ainda assim, eles como passageiros, eles possuem o livre-arbítrio. Ou seja, eles podem escolher seguir os chamados e seguir cada vez mais firme para a resolução da data limite lá no final, salvar a humanidade e se salvar no processo, ou eles podem ser egoístas, podem ignorar os chamados, podem tentar usar os chamados a seu favor e colocar ali um buraco enorme no bote salva-vidas e acabar levando a humanidade consigo. Os passageiros, eles possuem essa liberdade. E aí eu sei o que você deve estar pensando, né? Você deve estar pensando, Jussara, mas a Angelina foi criada pela divindade, pela divina consciência, o que quer que esteja envolvido por trás dessa história, porque afinal de contas, se ela não tivesse retornado, não teria fim de mundo. Às vezes teria, né? A gente não sabe exatamente qual é a proposta final para Angelina, como que eles vão levar essa história até o fim, mas seria o mesmo que falar que a Eva só comeu do
fruto proibido porque Deus permitiu que o fruto proibido existisse para Eva comer, para começo de conversa, entende? É como se os seres humanos tiveram uma escolha. E a gente precisa lembrar aqui que dentro dessa história, não apenas os passageiros podem estar sendo observados, mas toda a humanidade. Uma vez que a gente envolve um apocalipse para todos os seres humanos, a gente precisa incluir também a punição. A gente precisa colocar também que o que quer que esteja monitorando os passageiros também está monitorando a humanidade. E aí a gente precisa lembrar que desde que os passageiros retornaram, os humanos ficaram divididos em tratar eles de duas formas. Ou eles tratam como monstros, prendendo, caçando, jogando ódio, tacando pedra, marcando os passageiros como se eles fossem algo realmente digno de morrer. Ou a gente tem aqueles que endeusaram os passageiros, né? Idolatraram. São duas coisas que a gente vê dentro da Bíblia cristã como sendo um problema, né? Você achar que você, conhecendo a palavra de Deus, ou você achar que por você ter um conhecimento maior, você pode julgar o próximo, você pode condenar aquilo que é diferente, condenar aquilo que você não entende, o que você tem medo, e também idolatrar, né? Idolatrar é um grande problema dentro da Bíblia, onde você coloca as pessoas ou uma situação, uma pessoa acima de Deus, acima do que é maior. E a gente tem algumas pessoas, raras exceções, que realmente estenderam as mãos para os passageiros. Então, os seres humanos também estão sendo avaliados nessa brincadeira. E aí nós temos a figura da Angelina, né, que vem despertando muita curiosidade e ao mesmo tempo um debate dentro da comunidade de Manifest, porque fica todo mundo se perguntando, afinal de contas, desde quando que a Angelina está virando Thanos, né? Porque do nada ela ganha superpoderes, enfim. A Angelina, ela dentro dessa história, ela funciona meio que como nosso anjo caído. Já que a gente fala bastante de Bíblia, quando eu vou fazer análise de Manifest, eu vou me manter aqui. Ela é o nosso anjo caído, né? Ela é o nosso Lúcifer, que cai pela sua soberba, de acreditar que é maior do que os seres humanos e de que está maior até que o próprio Deus, porque ela se coloca nessa posição de acreditar que por ela conhecer as escrituras, de acreditar que por ela ter um conhecimento bíblico maior e por acreditar que ela foi colocada ali para ter um anjo da guarda que foi enviado diretamente por Deus para ela, tudo isso faz com que ela crie uma soberba muito grande e ela acabe interpretando os chamados, interpretando os sinais que ela vem recebendo de uma forma completamente estapafúrdia, e é isso que pode fazer com que ela caia. O problema é que se ela cair, ela vai levar absolutamente todo mundo junto com ela, porque a gente precisa lembrar que ela não está sozinha nessa. Agora eu quero reforçar para vocês que se a Angelina é o nosso anjo caído, é o nosso Lúcifer dentro dessa história, o Cal, ele pode ser um outro arcanjo ou anjo, e nesse caso eu diria que ele é o anjo Gabriel. E aí, gente, sério, vocês acharam que Manifest ia colocar o nome do Cal adulto Gabriel à toa? Ou vocês não fizeram uma ligação bíblica aí que pode significar alguma coisa? Gabriel era o mensageiro de Deus, né? Ele trazia as boas novas. Quando ele aparecia na Terra, era para passar uma mensagem. Aí, Maria, tu vai parir o filho de Deus, tá ligado? E era sempre numa vibe bem, eipa, calma, não precisa ter medo, trago boas novas, aquela coisa toda. E é até interessante de avaliar tudo isso, se a gente for olhar a história do Cal e da Angelina. O Cal, ele talvez tinha uma missão muito grande com a Angelina que ele nunca conseguiu compreender e ele nunca conseguiu transmitir corretamente para a família dele, que às vezes ele deveria ser o responsável para impedir que a Angelina se tornasse o que ela se tornou. Às vezes a Angelina ficou tão bitolada em fazer da Iden o seu anjo, né, da guarda, o seu anjo protetor, quando na verdade o anjo da guarda dela esteve ao lado dela esse tempo todo. E era o Cal, porque afinal de contas, o Cal ele esteve ali por ela o tempo todo, ele ajudou no chamado que conduziu ele até ela, ele sempre compreendeu ela de uma forma que ninguém consegue explicar. Nessa temporada mesmo, o Ben ele chega a olhar pro Cal e fala: eu não entendo essa coisa que você tem com a Angelina, que ela consegue te manipular, ela consegue entrar na tua cabeça. Então, se você for olhar, talvez o grande anjo da guarda da Angelina teria sido Cal e talvez eles tinham um propósito ali que nunca se cumpriu porque a Angelina acabou se perdendo, né? Porque ele não foi capaz de compreender exatamente o que ele tinha que fazer para impedir que ela se tornasse o que ela se tornou. E ainda falando sobre essa questão da forma como os seres humanos observam os passageiros, né? O Jeff ele pontuou um negócio que eu achei super interessante, que ele diz assim: o que temos aludido é o fato de que de vez em quando, ao longo da história humana,
Deus delegou um representante, um grupo de representantes, para determinar se a humanidade foi tão longe no fundo do poço que Deus se faz a pergunta: essa população de pessoas que eu criei merece continuar ou eles já estragaram tudo? Então a gente tem, e não só na Bíblia, né? Tem diversas mitologias que você tem um momento em que uma divindade se encontra nesse questionamento aí. Será que eu devo acabar com tudo que eu criei e recomeçar do zero porque deu ruim? Então, de novo, né? Manifest não está se perdendo na sua história, ele está apenas concluindo algo que ele vinha trazendo até aqui. A gente não viu os haters à toa, os personagens que odeiam os passageiros do voo 828, eles não foram incluídos ali só para dar uma agitada na trama. Eles têm um propósito, né? A igreja do Adrian, ela também foi incluída na trama com um propósito, né? Porque afinal de contas, muito daquelas pessoas, incluindo Angelina, Adrian, são monstros que foram criados com a ajuda de outros seres humanos. A Angelina, ela se torna o que ela se torna porque tudo se inicia na família dela, que trata ela daquela forma, que aprisiona ela, que vê ela como um demônio, como algo que precisa ser condenado, quando a gente vê a mãe dela tá matando pessoas, tipo, what? E a gente tem a mesma coisa com o Adrian, né? Se o Adrian colocou na cabeça que ele é um profeta e que ele está ali para ajudar a humanidade, etc, etc, é porque as pessoas fizeram ele acreditar que ele era realmente tudo isso. É o famoso dar palco pra maluco. Mas eu vi algumas pessoas falando, eu achei que essa quarta temporada foi uma grande encheção de linguiça. Meu Deus do céu. Foram 10 episódios condensando o que seria feito em 3 temporadas e a gente ainda conseguiu resumir tudo que a gente viu nas 3 temporadas anteriores. Voltou personagem que tinha que voltar para poder esclarecer algumas coisas. Tivemos a conclusão da história de um dos personagens que, ame ou odeie, foi importante pra trama. Tem gente que fala que o Zeke não é importante pra trama. Pelo amor de Deus, reassiste Manifest, assistiu errado, vê de novo. E tem gente que fala, mas eu não entendi da onde que surgiu o Egito do nada. Pelo amor de Deus, o moleque foi estudar no Egito umas temporadas anteriores aí, porque o que ele tinha em mãos ali na cidade não era o suficiente, ele teve que ir até o Egito para estudar a trama toda. Então, assim, parte do problema, eu acho, é não prestar atenção, né? Às vezes a gente fala, vou assistir uma série e metade da série é mexendo no celular. E aí depois reclama que a série não foi boa. Talvez a gente precisa focar realmente no que a gente tá assistindo pra não perder os detalhes e depois ficar falando que a série não fez sentido, quando tudo tá ali amarradinho, bonitinho. Mas sim, os passageiros retornaram como profetas, o objetivo é salvar a humanidade, mas eles também podem ser a destruição da humanidade se eles não souberem interpretar os chamados corretamente, se eles não usarem os chamados para o bem. Aí temos uma segunda questão aqui, que é a personagem Eden, né? Que eu acho que merece ser explorada ainda, porque a gente viu muito pouco dessa personagem e até então a gente vinha com aquele questionamento se ela seria o Santo Graal, se ela seria uma personagem chave dentro da história, mas a gente vê nessa temporada que aparentemente tanto o Santo Graal quanto o dragão é o Cal. O que sobra então pra Eden, né? Nós sabemos que a Eden, ela tá sempre sendo colocada em momentos importantes, desde lá na gravidez da mãe dela, quando ela tem um dos principais chamados que coloca um alerta ali na relação do Ben com o cara da faculdade, que depois a gente ia ver era o líder dos haters, né? Ela tá sempre sendo colocada em chamados e em momentos importantes, e principalmente ela pode ter sido a grande chave que levou a Angelina a conhecer um pouco mais da Safira, né? A gente vê que ela atende uma ligação ali, o telefone fica ligado e os Stones estão falando sobre coisas importantes e provavelmente tem uma pessoa do outro lado escutando tudo e provavelmente essa pessoa foi a Angelina. Então a gente fica se perguntando quem é a Eden, né? Por que essa personagem é importante na história? Qual que vai ser o grande papel dela? Uma coisa que eu acho interessante é o nome dela. Eden é o jardim que Deus deu lá para os primeiros humanos, Adão e Eva, aquela coisa toda, e é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade e é um presente de Deus. Então eu fico me perguntando se a Eden, por acaso, já é um presente antecipado para a humanidade, se ela vai trazer alguma coisa de positivo depois que a gente acabar com essa história de fim de mundo e da data limite, enfim, se ela pode representar aí um recomeço da humanidade. Mas eu acho que eu tô me antecipando com relação a Eden, porque de novo a gente tem pouca informação a respeito da personagem. E aí nós temos a grande questão, né, que gerou um bafafá nessa temporada, que foi a tal da divina consciência. Muitos se perguntam por que o Cal retorna adulto, se ele foi criança, o que é a passagem do tempo dentro de Manifest, como que o tempo funciona. E esses dias eu tava assistindo um vídeo que eu achei super interessante, não tem nada relacionado com Manifest, mas me ajudou a dar uma entendida na proposta que Manifest pode estar trazendo aqui pra gente. E é claro que pode não ter nada a ver, mas foi uma forma que me ajudou a entender. Era um vídeo sobre espiritualidade, e nessa explicação, o nosso corpo físico,
Ele viveria em um círculo, nas bordas desse círculo, e no centro desse círculo estaria a divina consciência, que seria para onde a nossa consciência, o nosso espírito, chame como quiser, vai quando não tem um corpo físico para poder se agarrar. Então a gente tem a questão de conceito de presente, passado, futuro, reencarnações, né? E quando a gente fala sobre tudo isso, a gente fala sobre uma mente que não tem fim. Ela não é finita, ela é infinita. E a gente olha sobre uma vertente de que quando a gente morre, a nossa mente volta para o centro, onde fica toda a divina consciência. Quando tem um corpo para ser reencarnado, vem para o corpo físico. Ou seja, a gente existe infinitamente, a gente não acaba, embora o nosso corpo físico acabe. E a gente iria para esse centro, para essa divina consciência, mesmo em momentos que a nossa consciência tem corpo físico, como quando a gente sonha, ou quando a gente tem uma experiência de quase morte, que o espírito sai do corpo, vai para lá, enfim. Toda essa bagunça para explicar para vocês que o que a gente pode estar vivendo aqui é meio parecido com isso. Quando o Cal fala, eu sei o que eu preciso fazer, porque eu já vivi isso antes, não necessariamente ele pode ter vivido porque aquele Cal do presente viveu, mas o Cal do futuro viveu e por isso a consciência dele sabe dessa informação, porque diferente dos seres humanos normais, a anomalia que existe no DNA deles permite que eles se conectem com a versão deles do futuro, da mesma forma que se conecta com a versão do passado, etc. Eu não sei se ficou confuso para vocês entenderem, mas basicamente quando eu vi esse vídeo explodiu aqui uma luzinha na minha cabeça, pensando que não necessariamente você precisa viver o passado, aí acabou o passado, você vive o presente, acabou o presente, você vive o futuro. Não, as três coisas coexistem, as três coisas vivem no mesmo momento, porque a nossa consciência, ela transita livremente, ela não se prende a um tempo. O tempo não existe para o espírito, o tempo não existe para a consciência, ele também não existiria para a divina consciência. Então essa ideia de passado, presente e futuro é criado pelo ser humano porque o ser humano precisa de botar uma ordem nas coisas, botar um tempo, mas quando a gente fala de divina consciência, o tempo não existe. É tanto que a gente vê lá o Alzuras vendo o avião no mesmo local, sendo que um está num tempo da história do ser humano e o outro está num outro tempo completamente diferente. Foi assim que eu cheguei nessa conclusão, de que a gente não pode incluir o tempo em Manifest ou as coisas não fariam sentido. A gente precisa excluir o fator tempo para fora dessa história, porque aí sim a gente consegue entender como que essa mente pode ter informações do futuro se a gente está lidando apenas com o presente. E uma coisa que é importante lembrar, e que talvez seja importante nos próximos episódios, é a questão de que a divina consciência é um local que parece ser um local de muita paz, de muita tranquilidade, e quando você está lá, parece não ser fácil querer voltar, né? Os passageiros, eles levaram 5 anos, mas talvez não foi todo esse tempo na divina consciência que eles levaram. Foram 5 anos humanos, porque, de novo, quem mede tempo é o ser humano. E a gente vê com o Capitão Daly que, estando lá, pra que eu vou voltar, sabe? Pra passar por todos os perrengues. Ou seja, voltar pode ser uma escolha. Os passageiros podem escolher se querem ou não retornar. Não sei se tem uma consequência se eles disserem que não querem voltar, como é o caso do Capitão Daly. Mas a gente vê que quando o Cal está falando, não, eu preciso voltar porque agora eu sei o que eu preciso fazer, eu ainda tenho uma missão a cumprir, a Fiona motiva muito o Cal para que ele retorne. E a Fiona, ela é uma personagem que eu acho que se Manifest não fizer nada com essa personagem, talvez ela tenha sido a personagem mais desperdiçada da história e talvez Manifest deixe algo a desejar aí. Porque a Fiona, desde a primeira temporada, ela é um big ponto de interrogação na minha cabeça. Porque ela é uma personagem que, quando as coisas aconteceram, quando o voo 828 foi trocado, os passageiros tiveram que ficar para trás, etc. Nós temos a Kelly, que é a personagem que morre lá na primeira temporada, que ela tá pistolaça, ela tá revoltadíssima com toda essa situação do voo, e ela encontra a Fiona dentro do avião e a Fiona olha para ela e fala, toda sorridente, pomposa e saltitante, esse voo não está acontecendo com você, ele está acontecendo para você. E aí depois a gente tem toda aquela história do Capitão Daly, mas certíssimo ali das ideias de que a Fiona tinha um dedinho no que quer que tinha acontecido com os passageiros, tanto que ele falou, eu vou levar essa mulher comigo porque ela vai ser responsável pela minha sobrevivência. Ela sabe o que aconteceu com o voo 828. E a gente tem o estudo da Fiona sendo utilizado pela Major. E a Fiona estudava a conexão de mentes, né? E tem um ponto que eu não lembro se a Fiona fala pro Capitão Daly ou se ela fala pro Ben, que ela não recebe chamado, como os demais passageiros do voo. E ela fala, mas eu nem recebo chamado. Por que a Fiona seria a única passageira do avião a não receber os chamados? Quando a gente tem esse embate entre Cal e Daly e a Fiona no avião lá,
no voo 828, dentro da Divina Consciência, que o Cal fala, quero voltar, e o Capitão fala, não volta, ela tá do lado do Cal, ela fala, não, ele tem que voltar, ele tem uma missão a cumprir. Então é uma personagem que eu preciso que Manifest não esqueça dela no churrasco e use dela pra poder explicar o que aconteceu com o voo 828 e nos dar uma conclusão pra essa história, porque até agora ela é um personagem que fica tocando o sininho na minha cabeça e eu quero que eles usem ela pra alguma coisa. Se ela for só deixada no churrasco ali, eu vou ficar realmente bem chateada. E aí a gente tem, pra fechar essa história, duas teorias, né? A primeira delas é de que a Micaela supostamente estaria grávida do Zeke. Que o Zeke morreu, a gente sabe que ele já morreu. Mais uma coisa que a gente sabe, que o Jeff falou, é que a história dele de amor com a Micaela não encerrou ainda, né? E dentro dessa temporada, do nada, eles estavam ali falando sobre relacionamento e sobre ter filho ou não ter filho, e a Micaela batendo no pé ali, né, dizendo que não quer ser mãe. Não tinha muita necessidade deles entrarem nesse tópico se não fosse para colocar ela grávida na próxima temporada. E eu fico me perguntando, né, se a Ida, sendo filha de um retornado com uma humana, nasceu do jeito que nasceu, já causando, recebendo chamados e etc., o que seria um bebê da Micaela com o Zeke? E eu estou curiosa com relação a isso, eu gosto bastante dessa teoria. E para fechar, uma outra teoria que existe aí e que eu também gosto bastante é de que os passageiros precisarão se sacrificar, eles precisarão morrer para salvar a humanidade. E não seria nada novo sob o sol, não seria nenhuma invenção maluca de Manifest, porque a gente já viu essa história antes acontecendo com o Zeke, né? O Zeke vinha recebendo os chamados, todos os Stones falando, fica aí, meu anjo, fica na cama, você tá passando mal, você tá morrendo, e ele, não, pelo amor de Deus, eu preciso salvar o Cal, eu preciso ajudar o Cal nessa situação toda. E ele foi até o fim, ele se sacrifica pela primeira vez, ele já se sacrificou 2 vezes pelo Cal, né, menina? Eita glória! Ele se sacrifica ali pela primeira vez para salvar o Cal, ele morre no processo para depois ele ressuscitar. Então a data limite provavelmente vai significar a morte de todos os passageiros. Se eles retornarão ou não, aí a gente não sabe, mas que eles vão ter que morrer, muito provavelmente eles vão ter que morrer. Mas esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido, principalmente a bagunça da Divina Consciência. Na minha cabeça faz sentido, mas explicar pra vocês, gente, forma uma confusão aqui, eu confesso. Mas espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa o seu joinha nesse vídeo, já se inscreva no canal. Se você tem alguma dúvida ou curiosidade a respeito de Manifest, deixa nos comentários que, se for muito bacana o tema, eu posso trazer um vídeo pra vocês. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!